Tier list filmes starter pack da cinefilia. Que porra é essa, Felipe? Vocês já sabem, na verdade, né? Aqueles filmes que você começou a gostar de cinema, sabe? Você é o cara que você só assistia aquilo que passava na sessão da tarde. Tá tudo bem, tá? Ninguém tá falando que cinéfilo é carteirinha pra melhor que alguma coisa. Não, você tava lá assistindo sua sessão da tarde, gostosinho, beleza. Você ia na sua locadora, que aliás é atestado de velhice aqui, mas vocês já entenderam o que eu quero dizer. Você ia lá na sua locadora, você pegava um filme, pegava outro, conversava com o balconista, e de repente o balconista fala assim pra você: pô, já assistiu esse filme aqui? Aí tu assiste o filme e fala assim: caraca, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa aqui que eu não conhecia, e eu preciso conhecer. Aí o que tu faz? Tu vai pra casa, tu liga o computador e escreve no Google melhores filmes de todos os tempos. Aí vai vir a lista de melhores filmes da revista Bula. E aí vai estar lá os starter packs. No meio ali vai ter um Vértigo, vai ter um Cidadão Kane, mas ao mesmo tempo vai ter um Pulp Fiction. E eu não tô falando que esses filmes são ruins, pelo amor de Deus. Tô falando que é aqueles filmes que a gente começa. Vai ter um Pulp Fiction, vai ter um Seven, vai ter um Hacking para um Sonho, um Donnie Darko. Tá ligado? Então, esses são os starter... Um Amélie Poulain. Ô, mulher insuportável. Mas vai estar lá os starter packs da cinefilia. E você começa a assistir esses filmes e fala: caraca, isso é cinema, porra! Só que essa é a adolescência cinéfila que eu gosto de chamar. Eu não gosto de usar o termo pseudo-cinéfilo porque isso remete a uma ideia meio pejorativa de que você tá fingindo que gosta desses filmes. Eu detesto o termo pseudo-cinéfilo justamente por causa disso. Eu gosto muito mais de chamar de adolescência cinéfila, que é o momento em que você de fato gosta de assistir esses filmes. Mas você é um adolescente, e todo adolescente é chato. Na adolescência cinéfila, portanto, é o momento em que você começa a recusar Hollywood. Não, Hollywood só faz porcaria. Você só assistia isso. Mas agora você começa a falar que Hollywood só faz porcaria. Bom mesmo é o cinema de fora, e etc, etc. Você esquece que existe, inclusive, cinema brasileiro nessa fase. Esquece que existe cinema brasileiro. Você lida com o estrangeiro como se fosse todos os lugares do mundo, o americano como nacional e o cinema brasileiro como gênero. Você esquece que existe cinema brasileiro. E aí você vai assistir as outras coisas do mundo. Essa fase da adolescência cinéfila é uma fase importante, diga-se de passagem. É importante passar pela adolescência. Mas é importante também superar. É importante também superar. E quando eu digo superar a adolescência cinéfila, eu não estou dizendo parar de gostar desses filmes, porque muitos deles são bons. Muitos desses filmes chamados de filmes starter packs, e portanto filmes dessa adolescência cinéfila, são muito legais. E a gente vai descobrir aqui na nossa tier list hoje que eles são muito legais. Mas é importante superar essa fase. Superar essa fase para conhecer, primeiro, algumas coisas novas, até mais, que vai mais além do que esses filmes, e superar também para que você retorne a Hollywood e que você conheça o cinema brasileiro. Retorne a Hollywood porque tem muita coisa boa sendo produzida lá e que já foi produzida lá. Abandonar Hollywood, gente, é abandonar John Ford, é abandonar Howard Hawks, é abandonar Scorsese, é abandonar essa galera. É abandonar a nova Hollywood, é abandonar LA Rebellion, é abandonar essa porra toda. É abandonar o cinema noir. Imagina abandonar essas coisas. Não dá. Por mais que Scorsese nunca seja abandonado, seja colocado meio que como um lugar meio distinto de Hollywood, pela pseudo-cinefilia, pela adolescência cinéfila, é isso. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Vocês entenderam o que eu quero dizer. E eu não tô chamando Scorsese de ruim. Mas ele tem o mesmo lugar do Kubrick, por exemplo. Mesmo que você abandone Hollywood, você permanece com Kubrick, você permanece com Scorsese e companhia. Entendeu o que eu quero dizer? E esse momento de superar a adolescência cinéfila é o momento que você retorna a Hollywood, mas que, sobretudo, você conhece o cinema brasileiro. Você passa a conhecer o cinema brasileiro a partir desse momento. E lidar com o cinema brasileiro não mais como gênero, mas como nacional. E eu vou dizer o seguinte pra vocês. Esses dias, alguém me mandou uma pergunta que era a seguinte lá no meu Instagram. Felipe, qual foi o melhor filme estrangeiro de 2024? O meu filme favorito de 2024 foi Jurado número 2 do Clint Eastwood. E eu sabia que se eu respondesse isso,
ia ter gente querendo me corrigir. Eu sabia que se eu respondesse a pergunta melhor filme estrangeiro de 2024, a minha resposta fosse Jurado número 2 de Clint Eastwood, ia ter muita gente querendo me corrigir. E eu respondi, Jurado número 2 de Clint Eastwood. Não é previsão, é método. O que teve de gente vindo na minha DM falando, ele pediu estrangeiro, e eu tendo que responder, mas meu amigo, tu tá nos Estados Unidos? Tu é brasileiro ou tu é americano, porra? Tu é brasileiro ou americano? Pelo que eu sei, filme americano é estrangeiro. Pelo que eu sei, é. Saca? É passar essa fase, que é importante, mas vamos falar hoje aqui sobre esses filmes da adolescência cinéfila. Na tier list de hoje. Tá aí. Então nós temos aqui a principal categoria, que é a categoria pica, a qual nós só aguentamos 5. Então só posso colocar até 5 filmes nessa categoria principal. A categoria filmaço, bom, mais ou menos, e ruim ou horrível. Vamos fazer isso? Eu tô vendo aqui que tu conhece a Introdução ao Cinema, mas ainda não faz parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. 2 aulas novas todos os meses sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica, incluindo os gêneros do cinema. Lá tem aula sobre o que é terror, o que é o medo, aulas sobre giallo, slasher, final girl, melodrama, e vem muito mais aulas sobre gêneros cinematográficos por aí. O que tá esperando? Isso sem contar com aulas sobre diretores do cinema, sobre filosofia e política relacionada à produção cinematográfica, e história do cinema, linguagem, teoria, tem tudo nesse curso, e vai vir mais porque são 2 aulas novas todos os meses. Tá esperando o quê? Vai na descrição desse vídeo e faça parte do curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Então vamos. Estão falando aqui, Gracie é melhor que Jurado número 2. Não julgo. Eu adorei Gracie. Gracie é meu terceiro filme do ano. Gracie é meu terceiro filme do ano. Vamos lá. Vamos começar de cima pra baixo ou de baixo pra cima? De cima pra baixo. Vamos na ordem. Porque... E aí já começou com Leon. Eu já vou começar assim. Leon é ruim ou horrível. Eu detesto Leon. Eu já falei aqui no canal com vocês. Isso não é nenhuma surpresa pra vocês, mas eu detesto Leon. Assim como detesto Requiem para um Sonho, que é o filme do Proerd, né? Vocês já sabem. É o filme Proerd, é aquele filme feito pra que vocês não usem drogas mais. É o filme espertinho que quer te convencer que é um bom filme a partir de uma montagenzinha espertinha também. Aquela típica montagem adiegética, né? Que vai misturando elementos adiegéticos. O que é adiegético, Felipe? Elementos extra-filme. Pra te convencer de determinado elemento com essa montagem espertinha. Então, não. Central do Brasil. Bom filme. E é um bom starter pack da cinefilia brasileira, tá? É o bom starter pack da cinefilia brasileira. Eu dei todo aquele discurso pra vocês sobre a adolescência cinéfila ser superada e conhecer o cinema brasileiro após a adolescência cinéfila, mas o adolescente cinéfilo conhece o cinema brasileiro a partir dos 4 Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro. Que agora aumentou, né? Porque os Cavaleiros do Apocalipse do cinema brasileiro são Tropa de Elite, Central do Brasil, Cidade de Deus, Bacurau, Alto da Compadecida e agora Ainda Estou Aqui. Agora são 6 Cavaleiros do Apocalipse. E quando eu digo 6 Cavaleiros do Apocalipse, pelo amor de Deus, eu não estou falando que todos esses filmes são ruins. Tem alguns que eu não gosto. Mas não estou falando que todos esses 6 são ruins. Estou falando tão somente que esses são os 6 Cavaleiros do Apocalipse e, portanto, aqueles 6 que os defensores do cinema brasileiro defendem. Mas que é preciso superar também. E por isso que eu tô falando da adolescência cinéfila. É preciso que a gente vá além desses filmes. Além desses 6 filmes. E eu vou além disso tudo, tá? Eu digo que a gente precisa ir além do cinema da retomada. Porque eu já vi muita gente fazendo conteúdo na internet e tudo mais, falando sobre o cinema brasileiro e indicando, olha só, vocês que aí que só conhecem Central do Brasil e os
Central do Brasil, Tropa de Elite, Cidade de Deus, Ainda Estou Aqui, Bacurau e Auto da Compadecida, vocês precisam conhecer outros filmes. E pá, quais são os outros filmes que se indica? Retomada. É importante indicar esses filmes? A Retomada tem algumas coisas muito legais. Mas a gente precisa superar também, porra. Vamos aprofundar a parada, vamos conhecer outras coisas. Tá ligado? Então é isso. Vamos lá. Cidadão Kane. Aí é pica. Aí é pica. Falsa Loura de 2007. Mas Falsa Loura não é a Retomada. Falsa Loura é pica, mas não é Starter Pack. É outra parada. Dito isso, Cidadão é pica. Cidadão Kane é uma coisa que eu já falei aqui inúmeras vezes pra vocês. Talvez... E eu vou tentar fazer uma coisa aqui com vocês que eu nem gosto muito de fazer, mas que a gente precisa fazer pra tentar definir o que é Cidadão Kane. Tá? Cidadão Kane, dentro do cinema, junto com Vértigo, são os dois paradigmas dessa arte. E quando eu digo isso, eu não estou falando que vocês têm que defender esses como os dois melhores filmes, nada disso, tá? Não estou falando que esses devem ser considerados por todos os melhores filmes já feitos. Estou falando que são paradigmas. Existem filmes antes de Kane e depois de Kane. Existem filmes antes de Vértigo e depois de Vértigo. É isso que eu quero dizer. Essa é a importância de Cidadão Kane. Ah, Felipe, mas todas as técnicas usadas em Cidadão Kane já tinham sido usadas antes. É verdade. Só que não é sobre técnica. A inovação na arte não é sobre técnica. É sobre o uso da técnica. Não adianta um determinado filme se utilizar da melhor técnica da última geração e, portanto, inovador tecnicamente, se o uso dessa técnica não for narrativo. E Cidadão Kane é esse lugar. É esse lugar. Poderoso Chefão. Pica. Talvez, pra mim não o melhor, mas talvez o filme mais representativo da nova Hollywood. E um dos considerados melhores filmes de todos os tempos, apesar de não estar na minha lista. Mas, pica. Tá? Vamos seguir. Cisne Negro. Eu não sou fã de Aronofsky, mas Aronofsky é definitivamente um diretor Starter Pack. É um diretor dessa jovem cinefilia. E é um diretor dessa jovem cinefilia justamente por essa característica dele de ser espertinho. E por que eu digo que por isso a jovem cinefilia gosta dele? Essa adolescência cinéfila gosta dele? Porque o adolescente cinéfilo começou a estar de cinema agora e ele estava acostumado com um determinado gosto convencional, padronizado. E ele quer superar esse gosto padronizado. E aí ele entra em contato com determinados diretores que gostam de trazer essa suposta disrupção narrativa pela montagem. E isso causa um certo alvoroço nessa galera. Então o Aronofsky é um desses diretores, assim como o Gaspar Noé, por exemplo. Tanto o Gaspar Noé quanto o Aronofsky são dois diretores que causam esse alvoroço nessa jovem cinefilia. Mas Cisne Negro é um filme que eu não acho tão ruim assim. Eu gosto de Cisne Negro. Eu vou colocar em bom. O próprio Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um baita filme starter pack horroroso, mas é um filme starter pack que tem essa lógica do espertinho, da montagem rápida e etc. Batman Cavaleiro das Trevas. Bom filme. Que isso? Felipe Leão tá colocando o filme do Nolan como bom. Gente, os tempos mudaram. 2025 chegou. Vamos falar sobre Interestelar no dia 16 de janeiro, no Introdução Cinema não, pelo amor de Deus. No Introdução Cinema é demais também. Mas no Desencontros. Então, você quer a minha opinião sobre Interestelar? Vocês que ficavam pedindo pra mim, Felipe, cadê os 3 pontos que você não falou? Porque você não gosta de Interestelar. Vou falar dia 16 de janeiro. Não hoje. Dia 16 de janeiro. Casablanca. Mais ou menos. Mas aqui eu vou falar o seguinte também pra vocês, tá?
Primeiro que, assim, esse é um dos filmes que são consagrados, etc., que eu não sou tão fã assim. Eu não curto tanto Casablanca. Desculpa, eu sei que vai ter gente no chat e nos comentários. Ah, que absurdo, Casablanca tá bom. Eu não gosto tanto. Mas eu não curto tanto. Mas também não acho que seja um filme starter pack. Não acho que seja. Eu acho até que seja aquele filme que tu vai procurar e vai estar lá nas listas pra você assistir, dos melhores filmes de todos os tempos. Mas não é aquele primeiro que você vai assistir. Não acho. Eu acho que tá um pouquinho mais à frente. Não é numa fase mais avançada, mas eu acho que tá um pouquinho mais à frente. Se a gente pegasse o iceberg, aquela lógica do iceberg, sabe? O Casablanca ainda não estaria submergido, por exemplo. Mas também não seria o topo do iceberg. Tá ligado? Bastardos Inglórios. Mais ou menos. Ah, Felipe, mas você sempre falou que é o pior do Tarantino. E continua sendo o pior do Tarantino. Não, na verdade, Django é o pior do Tarantino, eu já vou colocar aqui. Esse eu não gosto mesmo. Esse eu não gosto mesmo. Mas eu gosto mais de Django que esses dois. Então vou botar aqui. Mas... o Bastardos Inglórios, eu não gosto, mas assim... beleza, passa. Passa. E não vai ser hoje que eu vou falar do filme. Quem sabe um dia o Matheus Fiore me convença a falar de Bastardos Inglórios no Desencontro também, né? A Origem. Também é um filme mais ou menos. E que é mais um filme de um diretor que convence essa jovem cinefilia, e eu não tô fazendo uma crítica ao Nolan, mas convence essa jovem cinefilia por essa... sobretudo pela estrutura. Percebe que existem... o que eu quero dizer com isso tudo aqui pra vocês? Existem mecanismos específicos que atraem esse jovem cinéfilo. Que mecanismos são esses? A montagem é um deles. E aí a montagem é a montagem esperta, é a montagem acelerada, essa montagem disruptiva do padrão do contar narrativo, portanto, desse padrão mais fluido. A estrutura da história ser contada de forma não linear atrai muito o jovem cinéfilo, atrai muito essa adolescência cinéfila. E o Nolan adora essas histórias não lineares, o que atrai também esses jovens cinéfilos. E, mais uma vez, isso não é um problema necessariamente, tá? Existem filmes que têm essa pegada não linear na história do cinema e que são maravilhosos. Mas isso atrai. E o choque. E o valor de choque. Então o filme pode ser toda uma merda, mas se o final der um choque... pica. Foda. Então são alguns fatores que atraem essa nova cinefilia. Beleza Americana. Bom filme. Gosto do filme. Grande Truque. Grande Truque é mais um filme do Nolan, mas eu não lembro muito, então eu não vou colocar, tá? Memento. Bom filme. Mais um filme do Nolan no bom, gente! Olha só! Olha só o que eu tô fazendo. Tropa de Elite. Fascista. Desculpa. Já falei sobre por que é fascista aqui no canal. Vai lá conferir se vocês quiserem. Não vá... só fala que é e não explica. Já expliquei algumas vezes, tá? Eu só não quero fazer nesse vídeo aqui, porque isso aqui é uma tier list. E se eu ficar explicando cada uma das coisas, eu vou ficar 50 horas aqui. Mas no Desencontro eu já falei por quê. Num episódio junto com o Otávio Gá, por exemplo. E já falei aqui no canal também. Então vai lá conferir se vocês quiserem uma opinião mais aprofundada sobre o porquê que eu acho que é. Forrest Gump. Ruim e horrível. Esse filme, pra mim, não dá. Isso aqui é uma ode ao sonho americano no sentido mais... sabe, que sobe daqui e vem querer... sabe? Não dá pra mim. E eu vou... aqui é um crime, tá? Agora eu vou falar um crime. Mas olhar pro Tom Hanks me causa essa sensação. Olhar pro Tom Hanks me causa essa sensação. E aqui é uma coisa muito particular, que eu não estou fazendo uma crítica, nada disso. Mas esses dias eu tava vendo Nosferatu no cinema, e aí rolou um trailer de um filme que vai ser lançado agora, nessa época de Oscar. E tava o Tom Hanks. E aí minha esposa falou, vamos ver esse. E na hora eu falei assim, tem o Tom Hanks. Tom Hanks não é Tom Cruise.
Desculpa, mas Tom Hanks não é o Tom Cruise. Desculpa. E eu não estou falando de qualidade do ator, porque o Tom Hanks é um baita de um ator, a gente sabe disso. Mas me causa. Eu não sei o que é, mas me causa. Desculpa. Viagem de Chihiro, filmaço. Filmaço. Aí sim, filmaço. Não é pica, Felipe? Não. Tem outros do Miyazaki que são melhores. Mas esse aqui é o starter pack do Miyazaki, fatalmente. A Ilha do Medo. Bom filme. Não chega a ser filmaço. Desculpa, é um filme legal. Mas é um baita starter pack. Lobo de Wall Street. Mais ou menos. É um dos piores filmes que eu vi do Scorsese. Então veja o que eu tô falando aqui, gente. Não é uma crítica ao Scorsese. Só que o Scorsese ele não acerta sempre, gente. Desculpa, mas não acerta. Não é todo diretor que vai acertar sempre. E o Scorsese, pra mim, nesse filme aqui é meio... Eu pulei a Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica é filmaço. Eu sei que tem gente que coloca Laranja Mecânica como um filme mais do Kubrick. E de fato é. Olha só o que eu vou falar pra vocês aqui. Olha o que eu vou falar pra vocês aqui. Laranja Mecânica é um dos piores filmes do Kubrick. E ainda assim tá em filmaço aqui. E o que eu quero dizer com isso? Que o dos piores filmes do Kubrick, ser Laranja Mecânica, só nos aponta que o Kubrick é foda. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Laranja Mecânica é um dos piores filmes do Kubrick. E isso só nos diz que o homem é pica. Entende? Isso só aumenta o valor do Kubrick. Psicose, aí é foda. Aí é pica. Aí é pica. Aí não tem como. Isso aqui é Elite. E diga-se de passagem, tem aula sobre psicose no Introdução ao Cinema. Lá, na aula do Introdução ao Cinema, eu vou discutir o filme a partir de 3 cenas em específico. A cena do banheiro. A cena do banheiro. A cena do Norman Bates levando a mãe dele pro porão. E a cena dentro da casa. 3 cenas. 3 cenas. 3 cenas que dizem muito sobre o filme. Só ver essa aula, que tá muito foda. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É um bom filme. Eu diria que é um bom filme que quase vira em filmaço, mas eu acho que é um bom filme. Cidade de Deus. Bom filme. Bom filme também. O grande problema de Cidade de Deus é que em muitos momentos ele parece Ele parece comercial. E quando eu digo isso, eu não tô falando de comercial de ser um filme mais comercial. Não, parece propaganda em alguns momentos. É muito americanizado até nesse sentido. Mas é um bom filme. Show de Truman. Filmaço é bom filme. É porque assim, gente, a categoria bom tá muito divisiva. Porque no filmaço tá muito específico, sabe? Eu não vou colocar Show de Truman na mesma linha do Chihiro e de Laranja Mecânica. Mas assim, ao mesmo tempo, Cidade de Deus e Show de Truman é um pouco acima desses outros aqui. Entende o que eu quero dizer? De Volta pro Futuro. Desculpa, aqui é crime, eu sei, pra vocês vai ser crime, mas é mais ou menos, eu não gosto muito. Parasita. Filmaço. Parasita é filmaço. Mesmo entendendo, e olha o que eu falo aqui pra vocês de novo, mesmo sabendo que a vitória de Parasita no Oscar não é pela sua qualidade, mas sim por ser um filme sul-coreano, porque o Oscar é uma premiação da indústria da cultura dos Estados Unidos e ferramenta, portanto, seus interesses enquanto indústria e enquanto geopolítica também, Parasita é um filmaço. Zodíaco. Zodíaco eu vou botar em bom, mas é a mesma lógica desses dois filmes aqui, eu acho até melhor que esses dois. Não chega a estar nesses aqui, mas também não é como esses aqui. Janela Indiscreta é pica. Estamos começando a preencher a pica. Estamos começando a preencher a nossa tier list de pica. E aí começa a apertar. Começa a apertar. Old Boy. Old Boy. Bom,
Old Boy é a definição do jovem cinéfilo. Old Boy é a definição do jovem cinéfilo. Eu amava esse filme. Eu amava Old Boy. E continuo achando legal. Mas o quanto o Park Chan-wook vai perdendo força ao longo do tempo é absurdo. Assistam, tá? Assistam Old Boy, porque é bom. Mas é isso. Touro Indomável. Ai, caralho. Puta que pariu. Os fãs de Scorsese vão me fuder aqui, né? Não, é filmaço. Filmaço. Não é pica. Filmaço. Clube da Luta, bom. Estranho no Ninho, filmaço. Milos Forman, saindo da nova Vague Tcheca e indo fazer Nova Hollywood. A Rede Social, filmaço. Talvez é o segundo melhor do Fincher, só depois de Garota Exemplar. Mas eu não acho esse filme Starter Pack real. Eu não... Quer dizer, eu não vejo... Porque não foi na minha fase, né? Na minha fase de jovem cinefilia, esse filme estava sendo lançado. Então não dá pra chamar de Starter Pack assim. Pra mim, na minha geração. Eu não sei como é que tá pra geração atual. Seven. Eu não lembro muito de Seven, não vou votar. Drive, bom. Bom filme. Silêncio dos Inocentes é filmaço. Silêncio dos Inocentes é filmaço. ET, o Extraterrestre, mais ou menos. Desculpa. Tem muita coisa legal no filme. A maneira como o Spielberg bota a câmera mais próxima à linha da cintura pra mostrar o filme sob uma visão mais infantil. Tem coisas legais. É um dos filmes que representam o início do blockbuster moderno. Mas ainda assim... Aí aqui é pica. Aí a gente preencheu as picas. E aqui fudeu, tá? Aqui fudeu porque eu já tô vendo que tem coisa aqui que vai ter que entrar. Já tô vendo que vai ter coisa aqui que eu tenho que entrar. Aqui... Vou até botar em ordem aqui, tá? Minha ordem aqui em cima é... Janela Indiscreta... Psicose... Cidadão Kane... 12 Homens e uma Sentença. Eu acho que é essa ordem. Esse filme aqui é 12 Homens e uma Sentença, tá? Do Sidney Lumet. É um dos filmes que vai ser inspiração pro Clint Eastwood fazer o Jurado número 2. Ah. Matrix. Eu não sou fã de Matrix, desculpa, gente. Bom. Desculpa. Desculpa. Taxi Driver. Filmaço. Taxi Driver não vai tomar o lugar de ninguém daqui de cima, gente. Desculpa, mas não vai. V de Vingança. Mais ou menos. Psicopata Americano eu não lembro muito. Não posso opinar. Agora... Eu vou aqui pra trás. Auto da Compadecida. Bom filme. Kill Bill Volume 1. Bom filme. Shawshank Redemption. Eu também não lembro muita coisa. Não vou opinar. Pulp Fiction. Filmaço. Não tá entre os melhores do Tarantino, mas Tarantino também é um bom filme, bom diretor. Na verdade, é o quarto melhor dele pra mim. Quarto melhor filme do Tarantino é o Pulp Fiction. Atrás de Era Uma Vez em Hollywood, Death Proof e Oito Odiados. A Espera de um Milagre. Ah, não, pra mim não dá. Os Bons Companheiros. Filmaço. E aqui a gente vai finalizar a nossa live. Aqui a gente separa o joio do trigo. Aqui a gente separa.
2001, Uma Odisseia no Espaço. É pica. 2001, Uma Odisseia no Espaço é pica. Tirem as crianças da sala, porque agora a gente vai ter que descer uma pica. Uma pica vai broxar. Uma pica vai broxar. E me desculpa, Pablo Vilaça, mas a pica é tua. Desculpa. Eu defendi o filme aqui, mas é porque apareceu outro, gente. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Mas é a Janela Indiscreta em primeiro, Psicose. Eu não... Ai, não. Assim. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Desculpa. Peço perdão pelo vacilo, Pavilaça. Eu gosto muito de você, cara. Eu quero muito você no Desencontros. Pra você dar um tapa na minha cara por causa disso aqui. Você dá um tapa na minha cara no Desencontros, Pavilaça? Você faz isso? Duvido. Duvido tu no Desencontros fazer isso. Seja membro desse canal. Eu sei que vai ser difícil pra você que tá aí no chat. Pra você que tá aí nos comentários, me xingando. Depois de tudo isso que eu fiz aqui pro seu gosto, contra o seu gosto, sua vontade, virar membro desse canal. Eu vou aqui falar pra você, vire membro desse canal. Seja o patrocinador desse canal pra ajudar a produção de conteúdo pra cá. Depois de ter botado o padrão, o ladrão aí, o poderoso chefão pra baixo. Eu sei. Desculpa. Mas vira membro desse canal. Ajuda a produção de conteúdo aqui, tá bom? Curtiram o vídeo?